Saudamos nossos amigos do Diálogo Espírita, desejando-lhes paz, saúde e bem-estar geral. Hoje eu gostaria de repercutir um pouco mais a respeito do aniversário de 30 anos da nossa AD Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, completado no dia 27 de outubro. A mensagem que eu gostaria de passar para vocês é em relação aos nossos objetivos, especialmente deste programa. Em primeiro lugar, nós não temos nenhuma preocupação em converter ninguém ao Espiritismo. Costumamos falar que a doutrina espírita oferece uma proposta de vida que julgamos ser útil para melhorar a vida das pessoas. Aceita a proposta quem quer, lamentamos quem não aproveita. Como a doutrina espírita nos faz muito bem, ajudando imensamente no enfrentamento das vicissitudes da vida, como a doutrina espírita responde satisfatoriamente às grandes questões da existência humana, que são quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, por que o mundo é como é, para onde eu irei, né? Entendemos que é nosso dever compartilhar com o maior número de pessoas este conhecimento. Por uma questão ética também, nós não temos a preocupação de pedir dinheiro de quem quer que seja. No Espiritismo não há profissionalização religiosa. É bem verdade que o nosso trabalho implica em muitas despesas, tanto aqui na TV como no jornal. Esses recursos advêm de colaboradores que pensam exatamente como nós, que desejam que os lúcidos ensinamentos da doutrina espírita cheguem a mais pessoas. Também é verdade que nós, equipe do Diálogo Espírita, além de despender tempo e trabalho, somos obrigados a arcar com boa parte desses recursos, dessas despesas. Mas fazemos de bom grado e com a intenção mais pura de oportunizar vocês poderem compartilhar a experiência de conhecer a doutrina espírita. Claro que doações são bem-vindas, que nós oferecemos assinaturas do jornal Comunicação Espírita, que nós abrimos espaço aqui neste programa para anúncios na forma de apoio cultural, que precisamos aumentar o número de sócios do Clube do Livro Espírita, mas, amigos, amigas, se nós tanto nos esforçamos, é pensando exclusivamente em vocês, movidos pelo desejo de disseminar esperanças, de consolar corações, de fortalecer a fé, de iluminar consciências, de ver mais pessoas desfrutarem da felicidade que a revelação espírita proporciona. Por isso temos dito e repetimos, especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, a AD Paraná, 30 anos de existência, este programa há 12 anos no ar, e a partir de agora oferecemos de presente para você o Diálogo Espírita número 660. Prezados amigos, nosso quadro de reflexões de hoje, nós vamos falar aqui sobre óbolo, ódio e ovelhas. Vou começar aqui com a Maria Ana, para falar sobre óbolo, lá do Evangelho, é isso? É isso mesmo, né? Dá no capítulo 13, né? Que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, né? E é bem interessante que aquela passagem que Jesus, né, conta que várias pessoas ali estavam sentadas, tinham umas pessoas em situação ali difícil, de miséria, as pessoas abonadas, né, bem ali, vinham e davam suas moedas. Até que veio uma viúva e deu uma moedinha, né, um óbolo, que na antiga Grécia era uma esmola pequena. E aí Jesus fala que aquele
aquela esmola, aquele óbolo ali, tinha muito valor, porque ela deu, né, o que ela tinha, era pouco e ela conseguiu compartilhar com o próximo. Os outros também têm muita relevância, porque eles também deram, mas eles deram na abundância, o que eles têm sobrando. E a partir do momento que, quando nós compartilhamos o pouco que nós temos, mas que nós compartilhamos com o outro, nós estamos fazendo algo muito bom, não só para o outro, mas para nós mesmos, que é a humildade de aceitação da nossa condição e podermos compartilhar, dividir com os nossos irmãos o que nós temos, mesmo sendo pouco. E às vezes nós ficamos pensando assim, que eu, para ajudar uma pessoa, eu tenho que ter grandes fortunas, ganhar na Mega Sena, vamos dizer assim, né, ter uma herança, né, ter muita abundância materiais, sendo que às vezes a pessoa só precisa de um pedaço de pão para matar a fome ali imediato. Depois a gente vai ver mais coisas, mas ali naquele momento às vezes a pessoa precisa apenas de um abraço fraterno, um pedaço de pão, um prato de comida. E isso não é tão difícil, né? Então, quando nós temos essa humildade de dividir o que nós temos com o nosso próximo, isso para Deus é grandioso, porque nós estamos nos colocando numa situação de igualdade para com os nossos irmãos. Realmente existe, até você falou um pouquinho ali, existe a caridade material e a caridade moral. Nesse caso aí, acho que dá para a gente dizer que Jesus se limitou a dar um exemplo, né, da caridade material mesmo. E é isso, a gente nota, né, Rose, que de um modo geral, assim, a gente observando as notícias e tudo, as pessoas, parece que as pessoas mais carentes ou mais humildes economicamente falando, elas são mais solidárias do que aquelas que dispõem de mais recursos, né? Ela sempre está mais disposta a fazer isso que a Mariana falou, de dividir, de compartilhar, né? Porque ela vive na carne, né? As carências, as dificuldades, ela sabe de experiência própria o quão é difícil às vezes a sobrevivência física, seja o alimento, seja uma roupa, um agasalho, um medicamento, qualquer coisa. Então é muito significativo realmente esse ensinamento tirado aí dos evangelhos. Agora, Rose, nosso segundo item é o ódio, né? É sempre bom a gente falar no lado positivo das coisas. Talvez seja mais simples para a gente falar do amor, enaltecer o amor, etc. Mas eu coloquei aqui meio propositadamente, porque por mais pesado que o tema seja, ele é importante porque de mostrar, né, o lado negativo, o peso que isso traz, o quanto oprime o coração, o cérebro, a alma, seja o que for, né? Então... É difícil condenar quem odeia. Por quê? Porque a pessoa foi ferida. Ela tem um sentimento, para ter ódio, muito provavelmente, de profunda injustiça. Ela foi espoliada no seu bem mais precioso. Às vezes viu um filho sofrer agressões que não podemos nem relatar. E isso cria dentro do coração humano um vulcão de sentimentos, né? Em que a pessoa se sente lesada, atingida e quer que ou ter uma revanche ou ao menos que a justiça se estabeleça. Buscar a justiça não contamina tanto, é dever da criatura até. Mas quando nós conservamos o ódio pelo agressor, o que nós estamos fazendo, na verdade? Mantendo um momento de profunda maldade intencional ou de reflexão, de agressão de um ser que obviamente é inferior dentro da nossa alma, envenenando a nossa existência com a lembrança de alguma coisa que aconteceu. O agressor merece ser castigado, merece ter que ressarcir, merece ter que pagar pelo que fez, certamente. Deus, que é justo, sabemos, apesar da oração Pai Nosso, não pode perdoar a pessoa
sem que ela faça um esforço pela própria regeneração. A lei divina exige que a pessoa se arrependa e depois repare o mal cometido. Então Deus, a rigor, não perdoa incondicionalmente a criatura, a não ser quando ela busca reparar seu erro. Então o ódio é compreensível. Mas a quem ele prejudica? Ele aprisiona a pessoa que odeia dentro de um fato negativo que lhe aconteceu e que ela mantém vivo dentro de si como um vulcão que a contamina. Manter o ódio dentro de si é permitir que o agressor amplie a sua ofensa. Ele cometeu um desatino, uma violência injustificável que temos que condenar, mas odiá-lo só nos aprisiona aquele momento de insensatez e de sombra. Aquele que odeia conserva em si a energia do momento muito negativo e contamina todo o seu corpo, seu perispírito, envenena seus momentos que poderiam ser felizes com aquelas criaturas que ainda o rodeiam, com a família, com os filhos. Aquele que odeia não enxerga mais a beleza da vida, então está doente. Diz-nos Emmanuel que opor o ódio ao ódio é operar e ampliar a própria destruição. Mas é fácil perdoar uma injúria, principalmente se fere aos nossos entes queridos? Não é. Temos que reconhecer, em primeiro lugar, quando nos sentimos odiando alguém. Falar desse processo, buscar ajuda e apoio. Exteriorizar o nosso sentimento de alguma forma, sem buscar a vingança. E depois, aos poucos, sendo possível, superarmos entendendo que, se não nessa vida, mas em existências anteriores, nós também fomos ignorantes, agressores, rudes e mal intencionados. Se com a misericórdia divina estamos superando as nossas fraquezas, temos que estender essas possibilidades também aos nossos semelhantes. Tem um problema, né, Rose? Não é uma questão só moral, de um sentimento negativo que se antagoniza com o bem, com as leis divinas, que afasta de Deus. É uma questão, às vezes, até emocional, é física, porque faz mal, mexe com os hormônios, causa estresse, prejudica certos órgãos, coração, inclusive, etc. E tem um outro detalhe aí, que às vezes o ódio é gratuito. Às vezes vem de vidas passadas também, né? São pessoas que se reencontram e se antipatizam à primeira vista. Assim como diz que existe o amor à primeira vista, se antipatiza à primeira vista. E as pessoas, às vezes, qualquer coisa ali, e elas são reunidas não à toa, justamente porque tem os litígios, tem as diferenças para serem ajustadas, só que muitas vezes não há motivo. A pessoa simplesmente invoca com alguém e ela não suporta aquela pessoa e começa a pensar mal daquela pessoa. Então, isso também é uma manifestação de ódio. Então, está tudo atrelado ali, mágoa, ressentimento, que o ressentimento já está dizendo que é sentir de novo, tudo isso aí está aí. Então, às vezes, não há nenhuma justificativa. É um sentimento muito negativo, muito pesado, que só faz mal para a pessoa, tanto no presente, para a vida física, emocional, psíquica dela e espiritual também, por consequência. E ovelhas, nosso terceiro item, você começa falando um pouquinho? As ovelhas, né? Por que ovelhas? Jesus falava, né, do pastor que pastoreava as ovelhas. Quem são as ovelhas que Jesus falava? Será que era o pastor mesmo, é um animal? Né? Não, nós somos as ovelhas, né? Nós somos filhos de Deus. E as ovelhas, elas simbolizam ali a humildade, né? A dedicação, porque elas fornecem a lã. Elas são tosquiadas e nem por isso elas abandonam o seu pastor, né? Elas continuam ali. Ah, mas elas são animais, não têm para onde ir. Tem sim, elas podem fugir, elas podem adoecer, negar ali, tem mágoas, não é porque é um animal que não tem sentimentos. Então nós somos as ovelhas. E é bem interessante que na passagem que Jesus traz, ele diz que nenhuma ovelha se perderá, ou seja, nenhum de nós, nenhum dos seus filhos, né, filho de Deus, ficará perdido, ficará sem o amparo, sem a consolação e sem, né, o amor.
Então, as ovelhas, né, somos nós que devemos procurar sermos as melhores no nosso dia a dia, na nossa transformação, na nossa sabedoria, buscarmos a nossa evolução cada dia mais. Então, ele está dizendo que nenhuma se extraviará, nenhuma se perderá. É bem o que a doutrina espírita ensina, né? De que nós somos espíritos criados simples e ignorantes, temos um ponto de partida e o mesmo ponto de chegada, que é a nossa perfeição relativa, porque a perfeição absoluta é de Deus. Mas o tempo que vai se levar para cada transcurso, para fazer esse trajeto, são diferentes justamente pelo fato de que algumas, digamos assim, umas ovelhas são mais obedientes, né, ao seu pastor, e outras são mais rebeldes. Porém, então aí entra aquela questão de condenação, de penas eternas, etc. Não, Jesus está mostrando claramente para nós com esse exercício, né, com essa demonstração, de que nenhum espírito, criatura de Deus, pela bondade de Deus, não pode ser aniquilado por fogo do inferno, qualquer coisa. Por pior que seja o indivíduo, e nós estamos num mundo de provas e expiações, enfrentando muitas dificuldades, né? Então, meus amigos, a gente precisa aqui deixar bem especificado, diante do que a Mariana colocou, né? O que Jesus quis dizer com a ovelha. Nós estamos falando de ovelhas no plural, certo? Porém, a gente está tentando criar aqui tornar uma situação mais específica, né? De cada um de nós representa a ovelha, e aqueles que ficam à retaguarda, certamente que o destino reservado é o mesmo. Então, por pior que seja, quando nós vemos na nossa sociedade hoje, pessoas extremamente maldosas, praticando atos hediondos, ainda assim merece a nossa compaixão e a compreensão de que, de uma maneira ou de outra, leve o tempo que levar, mas chegará ao mesmo ponto que todos os demais, porque Jesus disse que de todo o rebanho nenhuma ovelha se perderá, né? Fica aí o nosso abraço, até a próxima semana. Jornal Comunicação Espírita, edição especial. Na matéria de capa e no editorial, os 30 anos da AD Paraná. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, perispírito e o corpo mental. Em perguntas e respostas, excesso do mal, as encarnações passadas e os santos. E ainda em livros que eu recomendo, Materializações Luminosas. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, eu, Rose e a Mariana, vamos conversar sobre o tema Seja Você a Mudança que Deseja para o Mundo, né? Um axioma, um aforismo conhecido, mas que sempre é um desafio para as nossas reflexões, principalmente porque há uma distância, né, Mariana, entre o ideal e a prática. Com certeza, né? Falar é fácil, fazer é que são elas, né? Nós vamos lembrar aqui aquela fábula, né, do gato com o queijo, com a casa que eles vão morar, e eles durante a noite eles invadiam a cozinha da casa e para comer o queijo, até que eram os ratos que foram morar nessa casa, até que o dono da casa arruma um gato. E o gato começa a perseguir esses ratos. Aí esses ratos fazem uma assembleia para decidir o que eles iriam fazer. Aí tem a ideia de colocar um colar no pescoço do gato, que toda vez que o gato viesse atacá-los, eles escutariam o barulho desse guiso, desse colar. Aí todo mundo achou a ideia maravilhosa, que coisa boa, tal. Pergunta, quem vai colocar o colar no gato? Né? Qual rato iria colocar esse colar no gato? Então, falar, idealizar grandes coisas é fácil, mas na hora de praticar, nós temos aquela dificuldade de assumir responsabilidades. Entendo. Na verdade, a grande dificuldade que eu vejo
É que às vezes quando nós queríamos, reclamamos da corrupção, reclamamos do bombardeio de Gaza, né, do sequestro dos reféns em Israel, da guerra na Ucrânia, de todas as coisas que achamos erradas no mundo. Mas nós esperamos ou pensamos que precisa ter poder, precisa ser o político no governo, a grande autoridade, para modificar essas coisas. E não é esse o plano de Deus para o mundo. As grandes modificações, muitas vezes, nascem das pequenas atitudes. Nós não somos um Cristo que, sem ter nada de bem material, conseguiu dividir a história antes e depois dele. Mas temos o exemplo dele para seguir e podemos investir nas pequenas atitudes. Nós podemos dar um sorriso gentil para o vizinho, parar para escutar o idoso, abraçar uma criança e dizer que Deus confia nela, que ela é boa, que vai construir um futuro melhor. Se procurarmos agir e influenciar as pessoas que nos rodeiam, o ambiente onde estamos, a fila de espera de um caixa de supermercado com gentileza, no trânsito, nós faremos a modificação do mundo, porque o bem é contagioso. O exemplo, ele contamina positivamente. Alguém tem que começar. Se nós esperarmos termos condições para iniciarmos, não vamos nunca começar o processo de transformação moral do mundo que começa pelo nosso. Se não movermos a nós mesmos, né? Não temos como modificar nada. Então, o grande desafio desse tema, sermos nós a mudança que nós desejamos para o mundo, é reconhecermos que a nossa capacidade de ação pode ser muito pequena, mas Deus constrói o mundo com o tijolinho de contribuição de cada criatura. E se carregarmos o nosso tijolo com dignidade, correção, dedicação, pelo menos o nosso muro, aquilo que Deus confiou em nós para realizar, nós faremos. E isso começa onde? Dentro do lar, dentro da escola, dentro do escritório, na rua, aonde estivermos. Esse é o grande desafio. Transformar o mundo depende muito da nossa transformação individual, né? É um desafio que começa pelo sentimento. Com certeza, né? É o autoconhecimento. Né? Quando nós damos a oportunidade para olharmos para nós mesmos e tentarmos modificarmos todos os dias, porque é uma mudança gradativa, difícil, mas quando nós temos a certeza que nós podemos mudarmos e que a nossa mudança vai refletir no meio em que estamos inseridos, pelo amor, né? Pelo amor, pelas gentilezas, né? Pelo sorriso, não fazer como lá o exemplo da Assembleia dos Ratos, né? Que quem vai colocar o colar, né? Que é o egoísmo. Quando nós deixamos o egoísmo tomar conta, nós deixamos de fazer. Quando nós lembramos do amor, então aqui no livro Luz nas Trevas, do Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângelo, no capítulo 20, ele vai falar sobre a força do amor. E é bem interessante que ele vai falar que Alberto Einstein escreveu uma carta para a sua filha. Quando ele lançou ali a teoria da relatividade, ele foi assim, muitos riram dele, mas ele vai e escreve uma carta para a filha e diz o seguinte, né? Que a maior força do universo é o amor. Então, Einstein, que é um cientista, foi um grande cientista, quando ele afirma que a maior força do universo é o amor, é para nós pararmos e pensar, se ela é uma força tão capacitante assim, por que nós não paramos um pouco e adotamos para a nossa vida? Porque nós iremos transformar. Nós iremos mudar, mas temos que mudar conosco. Primeiro, como você trouxe, é dentro do lar, é na escola, é no nosso trabalho, é na rua, é onde quer que estejamos. Que nós possamos ter um olhar de paciência, de benevolência, de paciência. Tudo isso somado é muito amor. A gente aprende na doutrina espírita que fomos criados simples, ignorantes, através das milenares reencarnações, nós vamos aperfeiçoando o nosso conhecimento, a nossa moralidade, para até chegarmos ao ponto de um dia, né, termos, quem sabe, conexão com Deus.
a harmonia total com as leis universais. Mas esse processo em que Deus nos coloca nas lutas e desafios da vida humana, realmente nos testam diariamente para ver se agimos com coerência com aquilo em que já acreditamos teoricamente. Dizem os espíritos, através das obras codificadas por Kardec, nos ensinam isso, que nós temos, com o nosso processo evolutivo, com a nossa vida, com a convivência com a família, com o colega difícil, com o desafio das lutas com a saúde, as lutas materiais, nós temos um propósito duplo. Ao mesmo tempo em que nós adquirimos a experiência necessária, nos habilitamos para habitar esferas espirituais mais evoluídas, nos conectarmos com os espíritos puros e superiores que orientam a humanidade, adquirirmos as qualidades morais que nos tornarão capazes de termos paz de consciência, condição básica para a felicidade na Terra ou em qualquer diferença, qualquer lugar no plano espiritual. Nós também, ao mesmo tempo, somos preparados por Deus para exercer um papel que é só nosso no progresso coletivo. Quando Deus permite a reencarnação de um ser, ao lado do programa individual de evolução, também são traçadas algumas linhas da contribuição possível dessa pessoa na evolução humana. E isso se dá em todas as esferas da nossa atividade. O que nós precisamos nesse aspecto? Termos consciência disso, que estamos na Terra para aprender, para evoluir, para adquirir experiência, mas para contribuir para a evolução. Então, sermos o bem que nós desejamos para o mundo exige uma atitude proativa. Não podemos nos desiludir porque o mal triunfa, porque o corrupto ou o criminoso tem uma ilusória vitória e os bons, como ainda é usual na humanidade, são sacrificados ou postos de lado. Não podemos nos contagiar pelo exemplo daqueles que estão equivocados. A pessoa que decide a trilhar o caminho da coerência interna com as realidades e os princípios espirituais mais elevados, tem que se sobrepor à influência do meio e não permitir que os maus ditem a sua conduta, não é? É verdade, Nós não devemos nos contaminar, devemos ter clareza, e é a sabedoria de fazer as reflexões e olhar para dentro de nós, dos nossos princípios. A nossa essência é uma essência divina, é Deus conosco, é o amor. Então, nós não devemos nunca seguir apenas o da frente, só porque o outro está fazendo, porque está na moda, porque é aceito. Nós temos que ter coerência, nós temos que ter bom senso, sabedoria. É isso, meus amigos. Sermos nós a mudança que nós desejamos no mundo exige proatividade, coragem e não mera teorização. Trabalho árduo, sacrificial, que recomeça a cada dia, mas que nos recompensa com a paz da consciência, um sentido de finalidade na nossa vida, uma espécie de acesso às intuições que nos orientam no caminho do dia a dia, porque já nos filiamos à corrente do bem, apesar das nossas imperfeições. Esse é o desafio. Fiquem conosco. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.